E aí existe a rebeldia. A rebeldia só é tirada com paternidade e discipulado. Falta de paternidade. Era aqui que eu queria chegar, Rodrigo. A falta de paternidade. Essa é a chave para mudar a nossa geração. A falta... 1/3 da população brasileira não tem registro de pai, de mãe ou de um dos dois no cartório. Vocês sabiam disso? Caramba. 1/3. Sabe o que é 1/3 da população? Você sabe, Rodrigo, o que é 70 milhões de pessoas? É verdade. Quase 80 milhões de pessoas? Caramba. Que não tem registro de pai, de mãe ou de um dos dois no cartório, ou dos dois. Por quê? E aí, John, mas o que isso tem a ver com a conversa? Agora vocês vão entender. É que hoje, como eu sou formado na área da programação neurolinguística, eu sou terapeuta formado, eu posso dizer com propriedade que qual é a influência do pai e da mãe na vida da criança? Por que hoje nós temos uma geração, Rodrigo, como você falou, é difícil, né, essa geração de jovens, e é difícil mesmo, Rodrigo. E por que, Abigail, nós temos uma geração tão doente emocionalmente, tão doente mentalmente, que por qualquer coisa quer se suicidar dentro de casa? Uma geração que qualquer coisa se rebela, não quer saber, meu pai é muito chato e vai e mente pro pai e perde a virgindade com 12, 13, 14 anos. Ao invés de entender que há uma fase da vida da puberdade e que não é o momento. Por que isso está acontecendo? Por que os jovens hoje têm mais amizade com pessoas que... Jovens estão dentro da igreja, têm mais amizade com pessoas que levam o caminho errado que gente da própria igreja. Por que há essa estabilidade? Falta de paternidade. Veja, a mãe, na vida da criança, ela traz brilho. Gente, guarde-se que isso aqui é muito pesado. Então, toda criança que tem bom relacionamento com a mãe, ela vai brilhar, ok? Mãe traz brilho para a vida da criança. E pai? Pai traz direção. Firmeza nas escolhas. Então, todo homem ou toda menina que não tem bom relacionamento, que não tem carinho de pai, que não tem, sabe, aquele conselho, senta aqui, meu filho. E outra coisa, uma novidade que muita gente não sabe. Não é a mãe que direciona a menina e pai direciona o menino. É o pai que direciona os dois. Caramba. O pai, quando tá crescendo e o filho vê ele falando alguma besteira que não era para ter falado, é o pai que vai lá, filho. O papai falou uma besteira, mas desculpa, papai. Papai, o que significa que você falou? É o pai que dá a diretriz. Quando o filho quer namorar, é o pai que dá a direção. Quando o filho quer fazer a faculdade, entrar no curso, é o pai que dá a direção. Quando o filho vai entrar no relacionamento já prestes a casar, é o pai que dá a direção. Pai, direcionamento, firmeza nas escolhas, é pai. Se você tem um pai que é firme na direção e nos conselhos, você vai ser firme também. Mas se você não teve um pai que... Pensa comigo. Qual é a primeira pessoa que me apresenta a Deus dentro de casa? É meu pai. Imagem e semelhança. Pai para filho. Se o meu pai... Vamos lá. Quem Deus é? Deus é amoroso? Sim. Deus é provedor? Sim. Deus é protetor? Sim. Deus, ele supre? Supre. Deus, ele é carinhoso? Ele é. Então, eu tenho que, no mínimo, ver tudo isso no pai. Se o meu pai, ao invés de jorrar isso na minha vida, ele só bebe, 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 chega em casa, bate na minha mãe. Ele abusa sexualmente dos filhos. Ele abusa psicologicamente da mãe. Eu vou te matar, eu vou te matar. Toda hora, brigou, eu vou pegar, eu vou te dar um tiro, eu vou te matar. Os filhos. Agride, violento com os filhos o tempo todo. Dá... É algo assim fora da curva. Some com 3 meses de gravidez, 1 ano que a criança fez, sumiu, largou a família, nunca mais voltou. Que tipo de Deus é esse? Qual é a imagem de Deus que eu vou ter? Eu tenho que ver Deus no meu pai. Porque o evangelho é de pessoa para pessoa. Você recebe e você me passa. E aí eu recebo impacto e passo para Abigail. Paulo vai dizer, porque eu recebi do Senhor aquilo que vos tenho dado. Então, primeiro o pai recebe de Deus a imagem e semelhança, depois ele passa para o filho. Agora, vocês imaginam, Rodrigo, Abigail, quantas pessoas estão nos ouvindo agora, estão se identificando com o que eu estou falando. Verdade. Que não teve amor de pai,
que não teve direção, nunca teve conselho de pai, que o pai nunca esteve presente em nada da vida dele, ou se teve, era só para poder botar comida dentro de casa, mas nunca deu um abraço no filho, nunca fez uma cosquinha no filho, nunca levou o filho para brincar com ele. É esse tipo de pai. Não tô falando um pai que, meu pai, Você quer matar um jovem? Você quer saber o que tá dentro do coração do jovem? Você olhar para ele, Rodrigo, dentro dos olhos e falar assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você se sente amado pelo seu pai e sua mãe? Você se sente amado? Aí, alguns que se sentem confrontados vão tentar fugir dizendo assim, não, eu sei que meu pai me ama, mas essa não é a pergunta. É se você se sente amado. Não, eu gostaria que meu pai me amasse mais. Eu gostaria. Então isso causa rebeldia. Toda essa falta de paternidade causa desequilíbrio emocional. Hoje é o que muitos estão vivendo dentro da igreja. Por isso que não consegue sair de vícios de pornografia. Por isso que não consegue sair de vícios de droga. Por isso que não consegue. A maior parte deles é ou abusos sexuais ou falta de paternidade. Geralmente é isso. 98% dos casos é isso. E aí, a nossa geração chegou onde chegou justamente por isso. Porque, infelizmente, falta paternidade. Então, eu vou dizer uma coisa aqui, eu canso de dizer, vou dizer hoje olhando para a câmera, sem medo de errar. O grande problema é que a base da igreja foi criada espiritual, na esfera espiritual, e não é. A base da igreja é alma. Se a alma dos jovens não forem curadas, se a alma da igreja não for curada, uma pessoa não desbloqueia emocionalmente. Se a alma da igreja não for curada, o filho não perdoa o pai. Se a alma da igreja não for curada, não adianta ensinar da glória a Deus, aleluia. Esse foi um dos maiores erros que nós cometemos. Claro, de forma inconsciente, repetindo. Porque assim, o que você me ensina, eu vou repetir. Se eu tenho um líder que só ensina a parte espiritual, mas nunca entra na área emocional, eu vou repetir isso dentro de casa. A alma da igreja tem que ser curada. A alma, o que Paulo fala? Paulo fala para um homem assim na Bíblia, eu desejo que tu vá bem e que seja próspero assim como é a tua alma. Uau, isso aqui é muito pesado. Entre os maiores ensinamentos de Jesus está aqui, Mateus 11, 28. Quer ver? Vou conferir aqui para vocês. Mateus 11, olha aqui que doideira. Para mim, de todos os ensinamentos de Jesus, esse, se não é o maior, é um dos maiores. Aqui, ó, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa... Não é para o vosso corpo, gente. Alma. Não é para o vosso espírito, é para a vossa... Porque a alma está cansada, está abatida, está doente. Por que não é descanso para o espírito? Porque o espírito nosso é intocável. O espírito de Deus, o nosso espírito é a parte pura de Deus em nós. Gente, um homem, uma mulher, ela pode entrar na igreja, num culto arrebentado, cheio de pecado. Mas quando, Rodrigo, ela fecha os olhos e ela se conecta, o espírito acende. Verdade. Ele vai dizer, o espírito está pronto. É a carne que é fraca. Então, veja, o corpo reage ao que a alma produz. Se a alma ela estiver depressiva, o corpo não vai reagir, não vai fazer nada. Uma pessoa que tem depressão, ela consegue ficar saindo de casa para comer uma pizza com os amigos? Não. Uma pessoa que é depressiva, ela consegue sair de casa para poder, sabe, ir para uma praia, bater um papo? Não vai. Ela só quer ficar dentro de casa, trancada. Então o corpo reage ao que a alma produz. Quando Jesus fala, vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, está falando da alma pesada, oprimida pelas forças malignas, pelos pesares da vida, pelas aflições que você enfrenta no casamento, na vida espiritual, na área familiar, na área financeira. Aí ele vai dizer assim, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde. Agora vamos lá. Por que aqui para mim está o maior ensinamento de Jesus? Porque humildade é o quê? Eu sei que eu não venço sozinho. É a quem está disposto a sempre aprender. Isso é humildade. E mansidão? Domínio próprio.
Na linguagem de hoje, inteligência emocional. E é o que falta para a igreja. Olha o que ele está dizendo, olha o peso que ele está dizendo. Ainda que você não se lembre de nada do que eu fiz, nem dos milagres que eu realizei, você pode aprender alguma coisa de mim? Aprenda a ser manso e humilde. Manso, humilde. Caramba.